Eu vou trazer uma visão aqui que ela, num primeiro momento, ela é um pouco polêmica, mas depois eu vou justificá-la, tá? Eu acredito, e olha só, não sou um defensor do aspecto obrigacional, certo? Eu não sou um defensor de obrigações tributárias. Mas se a gente fizer uma reflexão mais profunda, nós vamos pensar assim, a contabilidade antes dessa quantidade absurda de obrigações acessórias, certo? Mesmo antes da quantidade absurda de obrigações acessórias, a contabilidade ela não tinha a valorização que a gente sonhava, né? Se nós pararmos para pensar como era antes, até antes mesmo a gente era conhecido mais como guarda-livros do que como os profissionais estratégicos e gerenciais. É óbvio que existem muitos níveis, né? Existem aqueles profissionais que estão trabalhando com grandes empresas, que vão ter uma atuação mais estratégica, mas eu estou falando aqui talvez do povão, Da né? maioria. Da Da maioria. metade da pirâmide para baixo. A maioria já não era naquele tempo tão estratégico e tão valorizado. Tanto que é um discurso muito antigo. Eu lembro quando eu comecei o técnico em contabilidade, o que eu já ouvia era: a gente tem que valorizar a profissão, tem que valorizar o profissional da contabilidade. E as obrigações tributárias nesse universo digital, elas acabaram contribuindo para que o profissional da contabilidade se tornasse mais relevante no dia a dia dos negócios. Por quê? Porque basta a gente refletir o seguinte, ó. Se não tivesse nota fiscal eletrônica, será que todas as pequenas empresas teriam sistemas nas suas empresas? É provável que não. É provável que ainda tivesse Não. gente fazendo lá com um caderninho e emitindo a Ou ele nota na mandando mão. bloco pro contador emitir, que eu conheço muitos que faziam isso. Pois é, era capaz de ainda ter isso. Aí tem gente que diz, não, mas é absurdo. Não é, pessoal. Basta a gente ver que hoje em dia, mesmo com nota fiscal eletrônica, tem empresa que quer mandar documento para o contador, tem empresa que quer que o contador vá lá entregar a guia. É absurdo, isso ainda existe. E principalmente se você se afastar das capitais, se você for para as regiões de interior, isso é muito normal ainda. Obviamente que eu não estou generalizando, mas é muito normal. Então, Mas é normal, sim, tá certo. o aspecto obrigacional ele acabou empurrando o empreendedorismo para uma informatização. Então, isso obrigou as empresas a terem sistemas, obrigou os contadores a se envolverem na parametrização desses sistemas, obrigou as empresas de contabilidade a investirem mais em tecnologia para receber documentos. Só que o grande X da questão é que essa fase passou. Essa fase passou. Esse aspecto obrigacional hoje ele está sufocando o empreendedorismo e a contabilidade de uma forma que a reforma tributária é a luz no fim do túnel para a gente enxergar uma simplificação. Porque assim, eu sou bem honesto, eu não consigo enxergar uma simplificação, por exemplo, como a que está prevista na Lei Complementar 155, né, que uniformiza os documentos, se não tiver a reforma tributária. Porque eu não consigo pensar em documento uniforme de maneira mais ampla, porque de certa forma a gente até já tem uma uniformização de regras, mas ainda é muito sutil. Mas eu não consigo pensar se o ICMS continuar, se o ISS continuar com todos os municípios legislando. Então, se continuar do jeito que está, eu não consigo ver essa luz no fim do túnel de a gente avançar dessa parte onde o obrigacional contribuiu de certa forma. Então, eu acredito que a reforma tributária acaba sendo necessária para que a gente avance para a simplificação de coisas que não são da reforma tributária. Interessante isso, né? Dos documentos, das escriturações, da própria contabilidade digital. A gente vai avançar nisso depois que a reforma tributária for efetivamente implementada.